legalidade e liberdade são as tábuas de vocação do advogado. Criada pelos ventos liberais da Revolução de 1930, por força do Decreto 19.808, de 18 de novembro, a OAB inicia sua dupla trajetória de luta simultânea na defesa das prerrogativas profissionais e do fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Já em 1932, a OAB apoiou a Revolução Constitucionalista e nomeou representantes das profissões liberais na Assembleia Constituinte de 1934. Basta dizer que o presidente da OAB, Levi Carneiro, e o conselheiro Raul Fernandes foram escolhidos para coordenar a Comissão Constitucional. As manifestações da OAB contra o Estado Novo e suas ações repressivas consagraram a entidade como defensora da liberdade, cujas atas de reuniões publicadas no Jornal do Comércio passaram a ser censuradas. Foram fechados a Câmara, o Senado, tudo desapareceu. O Supremo também perdeu seu poder político e a ordem, então, daí em diante passou a atuar e a influir nos problemas da vida nacional, da vida política nacional, não no sentido partidário, mas na defesa das liberdades públicas. Fim do Estado Novo, a OAB passou a cuidar do pronto restabelecimento das estruturas democráticas no país. A nova Carta Magna de 1946 foi a primeira a mencionar a OAB, determinando a participação da entidade nos concursos estaduais de ingresso à magistratura. Destaca-se que a Assembleia Constituinte foi presidida pelo antigo presidente da OAB, Fernando de Melo Viana. Aprovado 7 anos depois e corporificado pela Lei 4.215 de 63, o Estatuto caracterizou definitivamente a natureza jurídica da Ordem como uma organização indubitavelmente sui generis. No início dos anos 60, o golpe militar foi um baque muito duro para a sociedade brasileira e para a advocacia. Não demorou para o regime militar revelar sua face mais dura, suprimindo direitos civis e patrocinando uma onda de perseguições. As entidades civis reagiram e a OAB tratou logo de assegurar o exercício profissional dos advogados, cujos direitos políticos haviam sido suspensos, e a articular a instalação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em 1968, o regime atingiu seu auge por imposição do AI-5, que suspendeu todas as garantias individuais, restauradas somente 11 anos depois com a publicação da Lei da Anistia. Sob o comando de Faoro, a Ordem encabeçou a campanha da anistia, lutando pela revogação da Lei de Segurança Nacional, a restauração do habeas corpus, o retorno das garantias plenas da magistratura e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Advogados de todo o Brasil sofreram ameaças por terem entre seus clientes presos políticos. Em 27 de agosto de 1980, Dona Lida Monteiro da Silva, funcionária da Ordem por mais de 40 anos, foi vítima de atentado terrorista contra a democracia. Ela faleceu após abrir uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB Nacional, Dr. Eduardo Seabra Fagundes. No mesmo dia do atentado, em caráter extraordinário, foi criada a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. O Brasil vive um período de cidadania à flor da pele no começo dos anos 80. Sindicatos, associações, artistas, intelectuais, advogados e estudantes de todo o país foram uma única voz pedindo pelas diretas. Com a
sede transferida para Brasília em 1986, a OAB defende uma constituinte livre, soberana, uma proposta que a princípio não é aceita pelo Congresso, mas é instalada uma Assembleia Constituinte que garante pela primeira vez uma participação popular intensa nas discussões. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Por meio do artigo 103, a Carta Magna de 88 reveste a OAB de legitimidade ativa para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e a entidade ganha o papel de guardiã da Constituição. O artigo 133 reconhece a essencialidade do advogado para a administração da justiça. Assim, a ordem se torna a voz constitucional da sociedade brasileira. Em setembro de 1992, as lideranças da advocacia saem encaminhada nas ruas de Brasília para levar ao Congresso Nacional a petição de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O documento tem as assinaturas dos presidentes da OAB, Marcelo Laveneri, e da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho. Collor foi cassado em dezembro do mesmo ano. Ao entrar nos anos 2000, a OAB consagrou sua luta pela edificação dos valores constitucionais, se posicionou contra o abuso das medidas provisórias, apoiou a criação do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Também obteve a sanção presidencial da lei que torna inviolável escritórios da advocacia, assegurando o livre exercício profissional da classe, e foi uma das grandes responsáveis pela vitória da lei da ficha limpa. A meta da atual gestão do Conselho Federal da OAB é defender e preservar o Estado democrático de direito. O advogado valorizado pressupõe o cidadão respeitado, prezando pela ordem jurídica e constitucional, seja como representante da classe ou defensora das causas da República. Em 31 de janeiro de 2013, foi eleito o mais jovem representante da Advocacia Nacional a assumir a presidência do Conselho Federal da OAB. Ali se iniciava o sonho de valorizar os advogados e construir um diálogo de alto nível com os poderes da República. Sonho este construído com os membros de sua diretoria: Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, Cláudio Pereira de Souza Neto, Cláudio Stabile Ribeiro e Antônio Neildo Ferreira. A posse aconteceu em Brasília no dia 12 de março de 2013, exatamente 80 anos após Levi Carneiro ser empossado como primeiro presidente da ordem. A advocacia espera que sua entidade não seja comentarista de casos, mas protagonista de causas. O partido político da OAB é o Estado de Direito. Sua ideologia são os valores constitucionais. Uma das primeiras medidas da gestão foi criar a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, apoiando as comissões de prerrogativas na apuração dos casos de violação aos direitos profissionais. Outra iniciativa importante foi a criação da Ouvidoria de Honorários e a campanha nacional pela dignidade dos honorários, conscientizando os profissionais sobre seus direitos de remuneração justa. Preocupada em evitar a implementação apressada do processo judicial eletrônico, a Ordem desenvolveu núcleos de inclusão digital em todo o país, destinados a preparar os advogados para lidar com os trâmites virtuais. Ainda em 2013, foi assinado um acordo pioneiro entre a OAB e o Ministério da Educação,
mais de 25 mil novas vagas de cursos de direito foram congeladas. No Supremo Tribunal Federal, foi julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB Nacional contra a PEC dos precatórios. Em comemoração ao Jubileu de Prata da Constituição Federal, a OAB realizou eventos em todo o país, reunindo juristas, constitucionalistas e membros do Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição é uma das mais avançadas que já se viu no país e talvez no mundo, no que respeita à proteção dos direitos fundamentais. Os parlamentares e advogados responsáveis pela elaboração da Constituinte foram homenageados em um ato público na sede do Conselho Federal. Os advogados brasileiros foram a força motriz fundamental para que o Brasil viesse a se reconstituir no dia 5 de outubro de 1988. Consciente do momento histórico, único e propício para redefinir os costumes políticos brasileiros, a OAB assumiu a liderança da campanha por eleições limpas no Brasil. Junto de mais de 100 entidades, a Ordem luta pela aprovação do projeto de lei de iniciativa popular que visa acabar com o financiamento privado das campanhas, proposta já defendida pelo presidente nacional da OAB na tribuna do STF. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9º, aduz que a legislação deve proteger a legitimidade das eleições, contendo o abuso do poder econômico. O alto volume de recursos nas campanhas eleitorais, com o financiamento de empresas de forma lícita, impede a fiscalização das doações ilícitas. O Caixa 2 passa a ser não fiscalizável ou não verificável durante a campanha eleitoral porque há contribuições empresariais lícitas. Esta ação, ela não objetiva diminuir a atividade pública, não objetiva generalizar ou criminalizar a atividade política, muito ao contrário, ela possui como seu norte valorizar a atividade pública e política em nosso país, dizer que ela é essencial e deve ser de todos os cidadãos, independentemente da sua renda. Para não repetir, foi o nome do ato público realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em memória aos 50 anos do regime militar. Os advogados que atuaram em defesa dos perseguidos políticos no momento mais sombrio da história do país foram homenageados. Um termo de cooperação histórico, também sobre a ditadura, foi assinado pela OAB e o Superior Tribunal Militar. O documento integra o projeto Vozes da Defesa, que permite acesso aos áudios dos julgamentos no período de censura. Uma das principais conquistas da advocacia nos últimos 20 anos foi a inclusão da classe no Simples Nacional. Hoje, mais de 900 mil profissionais podem sair da informalidade. Com o Super Simples, os advogados contam com a redução de encargos, estimulando a ampliação de emprego e renda. Em outubro de 2014, a OAB realizou o maior evento da advocacia nacional de todos os tempos. A 22ª Conferência Nacional dos Advogados reuniu mais de 18 mil participantes na cidade do Rio de Janeiro para debater grandes temas da atualidade. Nessa gestão, as mulheres advogadas ganharam mais espaço dentro da ordem. A partir de agora, nas eleições internas, 30% das vagas nas chapas devem ser destinadas a um dos gêneros. A intenção é garantir a igualdade de representação dos gêneros. O advogado em início de carreira também recebeu atenção especial da Ordem. 2 ações inéditas foram dedicadas aos profissionais que representam cerca de 25% da classe. A primeira foi a aprovação do Plano Nacional de Apoio ao Jovem Advogado, que estabeleceu uma política de anuidades diferenciadas. Nesta mesma linha, foi realizada a primeira Conferência do Jovem Advogado, uma oportunidade para debater
discutir e acolher as reivindicações dos profissionais em início de carreira. O texto e a aprovação do novo Código de Processo Civil também teve a participação ativa da entidade. O CPC, o primeiro aprovado em período democrático no Brasil, trouxe grandes avanços à advocacia, como o direito a honorários sucumbenciais, contagem de prazos em dias úteis, férias do advogado, garantia dos honorários como obrigação alimentar, impedimento de valores irrisórios e celeridade à prestação jurisdicional. Um congresso para debater o novo código reuniu importantes juristas na sede da OAB Nacional durante 2 dias de evento. O novo código põe o advogado como protagonista do processo. À medida em que valoriza a advocacia, também aumenta a responsabilidade. Preocupada com as tentativas de retrocesso das conquistas dos direitos humanos em nosso país, a OAB realizou a 6ª Conferência Internacional dos Direitos Humanos. A conferência contou com a presença de autoridades e teve como tema central a efetivação dos direitos da igualdade. Foram 3 dias de discussões sobre tolerância e o respeito ao pluralismo. A ordem estabeleceu um diálogo de alto nível com a atual presidência do STF e firmou convênios com o Conselho Nacional de Justiça. O resultado foi a criação do Escritório Digital, plataforma que comunica os vários sistemas diferentes que rodam o PJE. Após 85 anos de existência da OAB, a entidade promoveu a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento inédito debateu os desafios da advocacia contemporânea feminina. O novo Código de Ética e Disciplina, após a realização de diversas sessões plenárias extraordinárias realizadas aos domingos, entrará em vigor em 2016. Entre as inovações estão a aprovação da advocacia pro bono no Brasil, novas regras para publicidade, questões sobre honorários, advocacia pública, relações com clientes, sigilo profissional e julgamentos de infrações. Todas essas realizações, muitas delas pioneiras na história da ordem, não seriam possíveis sem o conceito de gestão compartilhada, instituído como meta da atual diretoria do Conselho Federal da OAB. O diálogo construtivo com as seccionais, a sociedade e os poderes públicos é a marca de uma só OAB, de um só Brasil.